Há dores que não se explicam apenas com palavras. É como se um fio invisível nos prendesse a alguém, mesmo quando sabemos que aquela relação nos machuca mais do que nos alimenta. Muitos carregam essa sensação em silêncio, a de estar presos a uma dívida emocional que parece impossível de romper. Não importa o quanto se afaste, algo sempre puxa de volta. Essa força não é apenas emocional, mas energética, vibracional. Bruce Lipton nos lembra que a vida não é conduzida, na maior parte do tempo, pela mente consciente, mas por programas inconscientes, que operam como roteiros silenciosos. Esses programas moldam a biologia, definem como reagimos e muitas vezes nos empurram para recriar os mesmos tipos de relação, como se estivéssemos condenados a um ciclo que não escolhemos conscientemente. Gregg Braden acrescenta que o coração não é apenas um órgão que pulsa sangue, mas um campo de memória e conexão. Ele guarda registros além do tempo, e muitas ligações ressurgem para que possamos curar padrões antigos. Talvez seja por isso que algumas relações parecem familiares demais, mesmo quando surgem em contextos totalmente novos. É como ouvir uma música em loop. O cenário muda, as pessoas ao redor mudam, mas a melodia continua repetindo, até que se aprenda não apenas a escutar, mas a mudar a partitura. Essa é a armadilha e, ao mesmo tempo, o convite dos relacionamentos kármicos. Eles não aparecem como punição, mas como espelhos de nossas próprias feridas. Eles nos puxam, nos atraem, nos consomem e ainda assim nos fazem acreditar que não conseguimos soltar. E é exatamente aí que nasce a dúvida dolorosa. Será que esse é o meu destino? Será que essa dor é a prova de que esse é o amor que eu mereço? Mas e se não fosse assim? E se a dor que você sente não fosse um castigo, mas um chamado? E se esse vínculo que parece impossível de romper fosse na verdade a última chance que a vida te dá de olhar para dentro e encerrar um ciclo que já não precisa mais carregar? Essa é a provocação que muda tudo. Talvez não seja sobre o outro, mas sobre a sintonia que você mantém consigo mesmo. Talvez não seja sobre insistir na mesma música, mas sobre ter coragem de aprender uma nova melodia. A intensidade sempre parece sedutora. É fogo que consome, é olhar que prende, é coração que dispara sem explicação. Muitos interpretam essa força como sinal de destino, como se a chama fosse prova de que aquela relação é a escolhida. No entanto, a verdade é que intensidade não é necessariamente amor. Muitas vezes, é apenas um reflexo de desequilíbrio vibracional, uma repetição de feridas que ainda não foram curadas. Bruce Lipton explica que nossa biologia não distingue o que é saudável do que é familiar. As células respondem a padrões emocionais antigos como se fossem memórias impressas em nossa carne. O corpo reconhece esse velho conhecido e chama isso de amor, quando na verdade pode ser apenas a repetição de uma dor travestida de paixão. Por isso, aquilo que sentimos como irresistível pode não ser destino, mas apenas o subconsciente recriando o mesmo ciclo de sempre. A intensidade, nesse caso, é um sinal de alerta. Ela mostra que algo dentro de nós ainda procura no outro a validação de um vazio não resolvido. A força que nos atrai não vem da harmonia, mas da fricção entre feridas abertas. O que parece alma gêmea pode ser, na verdade, a alma pedindo cura. É por isso que tantas pessoas se perdem na confusão entre amor e apego, entre entrega e prisão, entre presença e carência. A intensidade não garante que uma relação é verdadeira, mas quase sempre denuncia que existe ali um padrão emocional ainda ativo. O erro invisível está em confundir a vertigem da dor com a profundidade do amor. O coração acelerado pode enganar, a química do corpo pode enganar, mas o que não engana é o que acontece depois que a chama passa. Se sobra vazio, se sobra cansaço, se sobra ferida, então não era amor. Era apenas o ciclo invisível tentando mais uma vez se repetir. Muitos carregam a crença de que relacionamentos kármicos são castigos, como se a vida estivesse punindo erros do passado através de laços dolorosos no presente. Essa ideia, no entanto, é uma distorção que aprisiona ainda mais. O karma não é martelo que condena, não é sentença de sofrimento. O karma é informação.
É memória energética que retorna não para punir, mas para integrar. Greg Braden explica que o campo do coração funciona como um grande arquivo invisível. Ele guarda registros que atravessam tempo e espaço, trazendo de volta experiências inacabadas para que possam finalmente ser compreendidas. Isso significa que as relações intensas e desafiadoras não chegam para aprisionar, mas para revelar pontos que ainda clamam por cura. Quando alguém se prende à ideia de punição, vive o ciclo como uma prisão inevitável, acreditando que precisa pagar até o fim. Mas o verdadeiro sentido do karma não é cobrança, e sim libertação. Não se trata de castigo, mas de aprendizado. O vínculo se repete até que a consciência encontre uma nova forma de responder. O insight é profundo. Não é sobre sofrer mais, mas sobre aprender diferente. Não é sobre suportar a dor, mas sobre decifrar o que ela está tentando ensinar. Nesse sentido, o karma é menos uma sentença e mais um convite. Não pede que você se curve, mas que se levante com uma nova consciência. O mito da punição mantém as correntes intactas. Já a compreensão do karma como informação abre espaço para que a dor deixe de ser castigo e se torne portal. Portal para a libertação, para o fechamento de ciclos e para a construção de uma nova forma de amar, que não se apoia mais na dívida, mas na liberdade de escolha. Há momentos em que o coração se vê dividido entre a beleza de um sentimento intenso e o peso do sofrimento que o acompanha. Muitas pessoas confundem essa mistura como prova de amor verdadeiro, acreditando que, se dói tanto, é porque existe ali uma ligação inquebrável. Mas essa é uma das ilusões mais cruéis dos relacionamentos kármicos. O sofrimento não é sinal de amor, é sinal de que há algo a ser revelado dentro de nós. Essas relações não chegam para oferecer estabilidade ou paz imediata. Elas aparecem como espelhos que expõem, com força, feridas internas que tentamos esconder. É por isso que a conexão parece irresistível, mas ao mesmo tempo exaustiva. O que parece entrega, na verdade, é o reflexo de cicatrizes antigas pedindo reconhecimento. A revelação contra-intuitiva é que quanto mais intensa a dor, mais claro é o chamado da consciência. O amor não precisa ser dor para ser real. O verdadeiro amor se reconhece pelo espaço que abre, pela calma que traz, pela segurança silenciosa que sustenta. Já o vínculo kármico se apresenta como espelho quebrado. Cada olhar devolve fragmentos distorcidos de nós mesmos, nos obrigando a ver partes que não gostaríamos de encarar. É nesse paradoxo que a consciência se expande, porque o que aprisiona não é o outro, mas o reflexo que ainda não foi compreendido. Amar, nesses casos, não é insistir na dor, mas perceber que ela veio como mestre disfarçado, revelando onde a cura é necessária. A dor é o lembrete de que não basta sentir intensamente. É preciso aprender a diferenciar paixão, que corrói, de amor que constrói. Existem marcas sutis que indicam quando um relacionamento não é apenas um encontro afetivo, mas um ciclo antigo se repetindo. O primeiro sinal é a repetição quase matemática de padrões: abandono, ciúme, desvalorização, dependência emocional. Como se, não importasse a pessoa, o enredo fosse sempre o mesmo. É como assistir ao mesmo filme com atores diferentes. Outro indício é a sensação de aprisionamento, um paradoxo interno. Não consigo viver com essa pessoa, mas também não consigo viver sem ela. Esse laço cria um campo de força emocional tão intenso que a razão se perde e o vínculo passa a ser sustentado mais pela dor do que pela liberdade. Há também o descompasso entre tempo e intensidade. Emoções desproporcionais ao tempo de convivência, como se houvesse uma história invisível sustentando sentimentos que parecem maiores do que a realidade presente. Isso não é acaso, é memória energética, pedindo resolução. Um exercício simples pode trazer clareza. Observar se a relação expande ou consome sua energia vital. Relações saudáveis fortalecem, nutrem, abrem espaço para crescimento. Relações kármicas sugam, drenam, fecham horizontes. A resposta está no corpo, que sente quando está florescendo ou quando está murchando. Reconhecer esses sinais não é condenar o vínculo, mas abrir espaço para enxergá-lo como ele é. Não um castigo, não um destino fixo,
mas um ciclo que pode finalmente ser encerrado. É nessa consciência que começa a libertação. Relacionamentos kármicos são como correntes pesadas. À primeira vista, parecem inquebráveis, como se fosse impossível escapar da força que mantém dois corpos presos, mesmo quando já não existe liberdade. A corrente simboliza a repetição inconsciente, os laços invisíveis de crenças e emoções não resolvidas que nos fazem girar em círculos. Mas há um detalhe que muda toda a compreensão. A chave sempre esteve em suas mãos. A libertação não acontece pela força, pela tentativa de quebrar o elo de fora, nem pela insistência em mudar o outro. Ela acontece quando se descobre a chave certa, a chave da consciência, capaz de destrancar o que parecia eterno. Não é sobre arrancar correntes com violência, mas sobre perceber que elas só existiam porque você não havia olhado para dentro. O momento da virada chega quando entendemos que não precisamos provar nada, nem pagar uma dívida sem fim. O que parecia prisão era apenas um convite à escolha: continuar repetindo a melodia antiga ou começar a escrever uma nova partitura. Essa metáfora revela que o verdadeiro poder não está no peso da corrente, mas na decisão silenciosa de girar a chave e abrir a porta. Libertar-se não significa apagar o vínculo, mas reconhecer que ele cumpriu sua função. A corrente se desfaz quando a lição é integrada, e então o que antes era prisão transforma-se em passagem para um novo capítulo de vida. Encerrar um relacionamento kármico não é sobre negar o amor que foi vivido, nem apagar a história que marcou sua jornada. É sobre compreender que aquilo que parecia destino era, na verdade, um ciclo pedindo encerramento. Quando entendemos que nossas crenças inconscientes moldam a forma como nos relacionamos, como aponta Bruce Lipton, percebemos que a repetição não é acaso, mas programação. Reprogramar essas crenças é permitir que a biologia do corpo responda a novas escolhas, abrindo espaço para relações mais livres e conscientes. Neville Goddard acrescenta uma chave poderosa: imaginar-se já livre, pleno, inteiro. O ato criador começa dentro, no campo da imaginação. Essa visão não é fuga, é semente. O subconsciente, alimentado por novas imagens, deixa de sustentar vínculos de dor e passa a sustentar novos encontros, novas formas de amar, novas realidades possíveis. Libertar-se, portanto, não significa lutar contra o passado, mas reconhecer que ele cumpriu sua função de aprendizado. O vínculo que parecia eterno se dissolve quando você entende que o amor vivido já entregou o que precisava. Não há fracasso em deixar ir, apenas maturidade em reconhecer que um ciclo chegou ao fim. E talvez essa seja a revelação mais profunda. O propósito desse relacionamento nunca foi permanecer, mas ensinar. Ensinar a reconhecer padrões, a olhar para dentro, a escolher de forma diferente. A dor não veio para punir, mas para despertar. A provocação final ecoa como um chamado. E se o verdadeiro sentido dessa experiência não fosse o de prender você a alguém, mas o de revelar a força que sempre esteve em suas mãos para escolher conexões que não doem para existir. Essa é a liberdade real: encerrar sem rancor, seguir sem culpa e abrir-se para o amor que nasce quando a consciência está pronta.